Olá, galera! Quinto ano A, quinto ano B, aqui é a professora Vivi. Vou trabalhar com vocês a disciplina de língua portuguesa, combinado? Lá no Facebook e no Instagram do colégio tem um vídeo que foi compartilhado da Prof. Vivi, onde eu sugiro que vocês fizessem a leitura prévia das páginas 46 e 47 sobre o texto dos irmãos gêmeos. Além dessa leitura, eu pedi que vocês fizessem, o acesso ao YouTube para assistir o vídeo que fala sobre a vida dos irmãos gêmeos, ok? Nós vamos agora para a interpretação de texto que está na página 48 de língua portuguesa. Número 1. O texto Os Gêmeos. Ele foi extraído de um jornal, de um site da internet, de uma revista científica, de uma revista de arte. Quem respondeu de um site da internet está correto. Exercício 2 e exercício 3, nós iremos fazê-los assim que a gente retornar para o colégio. Número 4. Qual a idade dos irmãos Gustavo e Otávio hoje? Se vocês retornarem na página 46, vocês vão ver que eles nasceram em 1974. 2020 menos 1974, 46 anos. 5. Quando os gêmeos começaram a se interessar pelo grafite? No terceiro parágrafo está dizendo lá que foi em 1986 que eles começaram a se interessar. Número 6. Qual o movimento que tem ligação direta com o grafite, segundo o texto? É o movimento do hip hop. 7. Como a arte produzida por os gêmeos pode ser classificada? Essa arte, já no final da página 46, está dizendo em negrito lá, de roxo. Ela é uma arte contemporânea. Contemporânea quer dizer dos tempos atuais. Número 8. Quais os recursos que os irmãos usavam para fazer grafite aos 12 anos? Os irmãos, eles utilizavam o que eles tinham, acesso mais fácil, que seria tintas de carro, látex, spray. Eles usavam os bicos de desodorantes e de perfumes para modelar, no caso ali, os traços que eles queriam fazer nos muros. Número 9, desculpe. No capítulo anterior, você leu um texto sobre a artista Tarsila do Amaral, lá na página 26. Ele é semelhante ao texto sobre os gêmeos. Sim ou não? Sim, ele é semelhante. Por quê? Esses dois textos, tanto da Tarsila quanto dos gêmeos, são textos que são biografias. Biografias é quando conta a história de uma determinada pessoa, no caso desses artistas, ok? Lá na página 49, a gente vai na trilhas de linguagem, onde a gente vai falar sobre um assunto que vocês já conhecem, que são os parênteses e o travessão, certo? Sinais de pontuação que vocês já têm o hábito de usar. Para isso, nós vamos ler o texto, que é um trecho de uma reportagem que saiu na Folha de São Paulo, um jornal lá do estado de São Paulo. Grafite. Associação pinta postes no Cambuci. Após receber autorização da Eletropaulo, o Clube dos Lojistas do Cambuci, centro de São Paulo, contratou o grafiteiro Cássio Pirusca para colorir os postes de iluminação da região. Nos últimos 3 meses, 65 postes foram pintados. A meta é grafitar 180 até a metade do próximo ano. O trabalho integra o projeto Shopping a Céu Aberto, com o qual a associação quer tornar a região mais atraente. Outra ação é a reforma do Largo do Cambuci, que custou R$ 12.000 e foi patrocinada por uma empresa de supermercados. O grafite está sendo pago pelos próprios comerciantes. Cada poste tem um custo de R$ 40. Até agora, paisagens florestais predominam, mas a parte dos postes deverá homenagear o artista Alfredo Volpi, que nasceu em 1896 e faleceu em 1988. Ele tinha um ateliê ali no próprio bairro do Cambuci. Esse texto foi tirado então da Folha de São Paulo no ano de 2004, que foi publicado, 16 de novembro de 2004. Considere agora esses 2 trechos. Nós temos 2 trechos importantes ali. O primeiro o prof vai falar agora. Após receber autorização da Eletropaulo, o Clube dos Lojistas do Cambuci, centro de São Paulo, contratou o grafiteiro Cássio Pirusca para colorir os postes de iluminação da região.
Segundo trecho. Nos últimos 3 meses, 65 postes foram pintados e a meta é grafitar 180 até a metade do próximo ano. Nesses 2 trechos, nós temos os sinais de pontuação. No primeiro, nós temos os parênteses e no segundo, nós temos o travessão. Concordam com a prof? Letra A. Qual é a função dos parênteses no primeiro trecho? Para que tá sendo usado os parênteses nesse primeiro trecho? A opinião de vocês. Para quê? Hein? Contem para a prof. Se vocês responderam que era para detalhar a informação do texto, vocês estão corretos, porque é para deixar o texto com mais detalhes. Letra B. Qual é a função do travessão no segundo trecho? Ali é para acrescentar mais informações nesse texto, ok? Letra C e letra D vocês irão fazer em casa. Por quê? Vocês vão escrever uma frase utilizando parênteses para explicar alguma coisa ali do termo apresentado no texto, na própria frase. E letra D, escrever uma frase separada por um travessão, cuja função seja acrescentar uma informação. Então, esse travessão não vai ser usado, no caso ali, para fazer um diálogo, e sim para separar, certo? Acrescentar mais uma informação, certo? Nós temos ali o saiba mais, que diz assim, é bem interessante esse saiba mais. O travessão também é usado para indicar a fala de um personagem e a mudança do interlocutor num diálogo. Importante, não confunda o travessão com o hífen, traço menor que se costuma usar em elementos como, por exemplo, hip hop, afro-americano e etc. Não. Travessão ele é maior, ele é usado no início das frases, às vezes nos meios das frases, mas não é para separar palavras como o hífen, ok? Número 2. Observe agora os trechos de outros textos lidos neste capítulo. Novos tempos começaram a soprar em 1993, com a visita ao Brasil do artista plástico e grafiteiro Barry McGree. Twist, em São Francisco. McGree, que chegou em São Paulo para realizar uma exposição de arte contemporânea, mostrou aos irmãos a possibilidade de viver fazendo do que se gosta. Segundo parágrafo. A grafia é escrita. Nas artes plásticas, a palavra grafite, ou grafito, que é em italiano, significa marca ou inscrição feita em um muro. Qual a função dos parênteses nesses 2 trechos? Contem para a prof. Qual que é a função dos parênteses nesses 2 trechos? Quem colocou que no primeiro caso os parênteses é por causa do apelido do artista, que é McGee, tá certo. E no segundo caso é para explicar que a palavra grafite ela vem do italiano, que é o grafito, ok? Exercício 4, tá? Vocês irão fazer esse exercício 4 em casa, que diz assim: leia o início de alguns comentários, escolha e complete com a sua opinião. Caso necessário, utilize parênteses ou travessões. Primeiro diz assim: todos os muros e postes públicos devem permanecer sem pichações e grafites. Por quê? Por que vocês acreditam que deve permanecer sem pichações e grafites todos os muros? É a opinião de vocês em relação a essa frase. Segunda, alguns muros devem ser limpos e outros não. Alguns devem ser limpos por quê? Então, todas as frases têm que ter a opinião de vocês. Mas, além da opinião de vocês, tem que acrescentar o travessão ou os parênteses. Terceira frase. Qualquer muro ou poste público deve ser... O que ele deve ser? Então, utilizar a criatividade para fazer. A página 52 e 53 vocês farão em casa também, porque é hora de organizar tudo que vocês estudaram, certo? Vocês vão relembrar para poder fazer essas 2 páginas, 52 e 53, certo?
bem tranquilo para fazer. Na próxima aula, a gente faz uma correção oral dessas 2 páginas e continuamos o conteúdo lá na página 54. Combinadinho? Então, galera, até a próxima aula. Um beijo para vocês. Antes de terminar, a prof vai só relembrar o que a gente falou hoje. Nós falamos sobre a leitura do texto dos irmãos gêmeos, da importância do grafite. Fizemos uma interpretação de texto, relembramos os parênteses e o travessão, como que eles são utilizados, e também pegamos a orientação para a atividade de casa. Combinado? Fazer bem bonito, bem certinho. Para a próxima aula ter a correção oral. Conto com vocês, eu sei que vocês conseguem e vão caprichar. Combinado? Beijo, até a próxima aula.